Hebreus, capítulo 13. Nós exporemos agora à noite, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 13, do versículo 1 ao versículo 3. Dando continuidade à série expositiva em Hebreus, irmãos. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é fraternal. Fraternal. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de adorarmos ao Senhor e de ouvirmos a Tua palavra, cantarmos a Ti, Senhor, e termos a comunhão dos santos. Obrigado, Senhor. Nós que éramos como os forasteiros, nós que éramos, Senhor, como cachorros mortos, agora somos tratados como filhos. E como filhos, Senhor, nós assentamos para ouvir a Tua instrução, conforme Provérbios fala: ouve, filho meu, os mandamentos do teu Pai, e guarda no coração a minha instrução, para que tenha prosperidade e paz. Nós queremos, então, Senhor, como filhos, ouvir ao Senhor e guardar os teus mandamentos em nosso coração. Que teu Espírito Santo, Senhor, opere, porque se tu não operares, Espírito Santo, nós seremos como quem desce a cova, mas se tu operares, seremos como quem é vivo, cheio de vida e alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos caminhando para o fim da Epístola aos Hebreus e agora chegamos no capítulo 13, o último capítulo dessa epístola. Depois, queridos, da última exortação à perseverança que o autor nos fez hoje, e nós vimos hoje pela manhã, apelando para mais um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança do Pacto da Graça, agora, irmãos, o autor ele passa a trazer uma série de orientações práticas para estes que perseveram. Então, em toda a epístola ele fez isso. Porém, a ênfase da epístola, das exortações que ele trouxe, envolvia um aspecto de perseverança, de perseverar. Agora, irmãos, ele vai trazer algumas questões práticas e especificamente no capítulo 13, do relacionamento entre uns com os outros. Quer seja entre irmão com irmão, quer seja entre igreja e presbíteros, quer seja entre marido e mulher. Ele vai mostrar como, então, que uma vida de cristã que persevera lida com esses aspectos da realidade da vida cristã. Muito ainda dentro daquele contexto que nós vimos no versículo 14, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E como nós temos visto também, irmãos, novamente aqui, o autor ele vai nos mostrar a importância da comunhão dos santos e da comunidade para a vida cristã e para a perseverança. Eu quero mostrar para os irmãos, venham comigo, por favor, para Hebreus capítulo 13. Eu destaquei isso no sermão retrasado, que o autor ele fala muito sobre essa tese, que a comunhão dos santos e a vida cristã em comunidade é fundamental para a perseverança. Eu quero mostrar para os irmãos isso, porque a partir daqui ele vai mostrar na prática isso. Veja aqui, irmãos, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Vejam, tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essa foi a primeira, irmãos, orientação do apóstolo ao nos falar que viver em comunidade e nesse aspecto da exortação mútua para que não haja raiz de incredulidade no nosso coração é fundamental para a caminhada cristã, para a perseverança. Ele fez novamente isso. Venha comigo para Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, quando ele disse: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E novamente, irmãos, ele o fez na exposição, quando nós vimos na exposição retrasada,
que todo o contexto de que ele fala de perseguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, se passa no contexto da responsabilidade mútua de um irmão encorajar o outro, supervisionar o outro, alertar o outro na luta contra o pecado. Ou seja, irmãos, toda a epístola, o autor ele teceu esse aspecto de que, para perseverarmos, nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos viver e experimentar esse aspecto do amor comunal. E aqui, irmãos, a partir daqui, ele vai escancarar isso e mostrar na prática como se dá o relacionamento entre irmãos ou entre grupos de pessoas na igreja. E ele começa esse capítulo, irmãos, com um imperativo muito claro, que resume tudo isso que nós acabamos de ver. E depois nos coloca mais 2 outros imperativos. Então hoje nós veremos, irmãos, 3 ordens, 3 imperativos. A primeira, seja constante o amor fraternal. Versículo 1. E dessa primeira vai implicar em 2 outras. Não negligencieis a hospitalidade, versículo 2. E lembrem-se dos irmãos que sofrem pelo evangelho, versículo 3. Por isso, irmãos, nós veremos esses 3 pontos, esses 3 aspectos desse texto na nossa caminhada na exposição hoje. Primeiro, seja constante o amor fraternal, que é basicamente o versículo 1, seja constante o amor fraternal. O apóstolo, irmãos, ele começa dizendo essa expressão, seja constante o amor fraternal, que literalmente, se nós fôssemos fazer uma tradução do grego literalmente, seria o amor de irmão, e é isso que significa fraternal, que o amor de irmão permaneça. É pura e simplesmente isso a tradução literal. Que o amor de irmãos permaneça. A ideia de permanecer aqui, irmãos, é estar em algo. E todo o Novo Testamento usa essa relação do estar em algo como algo que permanece, que é constante. Então, por exemplo, quando Cristo fala, o Pai está em mim e eu no Pai, é uma coisa que permanece constantemente. Novamente, quando Cristo fala com relação à igreja, vocês estão em mim e eu em vocês, é uma união, é uma presença constante e permanente. Nesse sentido, então, aqui, irmãos, seria a tradução livre, né? Que o amor fraternal esteja continuamente presente no coração de vocês. Que o amor fraternal esteja continuamente presente no coração de vocês. Essa orientação, irmãos, está exatamente no contexto do paz com todos, como nós falamos no passado, ou ainda há uma possível possibilidade aqui de uma contenda no meio da igreja por causa do judaísmo. Lembremos, irmãos, que esse é o contexto dessa epístola. Irmãos judeus que estavam abandonando a fé cristã por causa de outros judeus que não abraçaram a fé cristã. Então, provavelmente, há esse aspecto. E o autor nos lembra que, na luta pela perseverança, uma coisa fundamental e ordenança é o amor fraternal. É o amor fraternal. O amor fraternal, irmãos, é ordenado por todos os apóstolos. Paulo faz isso em Romanos capítulo 12, versículo 14, em 1 Tessalonicenses 4, 9, Pedro em 1 Pedro 1, 2, em 2 Pedro 1, 7. É constante essas exortações. Amem-se uns aos outros como irmãos, o amor fraternal. E o que é isso, irmãos? Esse amor, irmãos, é o amor que brota de um coração de um irmão para outro irmão que possui o mesmo pai, a mesma herança, a mesma casa e o mesmo nome. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas não têm bons relacionamentos com os irmãos. Às vezes acontece isso. Mas os que têm naturalmente, eu sei que aqui tem um casal de irmãos que tem um bom relacionamento. Eu tive um bom relacionamento com meu irmão. E nós sabemos o que é esse amor fraternal. É um amor que surge com tanta naturalidade por aquele que veio do mesmo útero, do mesmo ventre, que possui o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo nome, a mesma herança, história de vidas muito parecidas e semelhantes, porque viveram situações iguais. É um amor que vem das entranhas, que muitas vezes você está disposto até a se envolver em briga, em confusão. Você está disposto a dar um rim seu por causa do seu irmão. Carnalmente falando, irmãos, quem não tem ou não teve um irmão, não viu ou viveu esse amor carnal de irmãos. Mas, queridos, aqueles que são feitos filhos de Deus pela obra de Cristo, espiritualmente, eles têm há muitas oportunidades e ocasiões de amar o seu irmão. Ele pode nunca ter tido um irmão. Ele pode ser filho único. Mas quando ele é incluído no povo de Deus, na família de Deus, ele agora tem uma infinitude de irmãos. E esse amor, irmãos, é expressado explicitamente no ambiente da igreja local. Aqueles irmãos a quem Deus fez seus filhos, ele também deu a irmandade com todos aqueles outros que também são seus filhos.
E esse é o ponto, irmão, da nossa irmandade. Não é uma irmandade universal dos homens, com a teologia liberal e outros aí da teologia do John Lennon querem defender uma irmandade universal. Todos os homens são irmãos. Criacionalmente, todos os homens são irmãos. Todos vieram de um mesmo homem, de uma mesma mulher, Adão e Eva. Mas espiritualmente, que é o ponto desse amor fraternal, não. Só é possível esse amor fraternal no meio da igreja, daqueles que são filhos de Deus. Esse amor, irmãos, é devido a toda a igreja de Cristo. Porém, ele é especial e ordinariamente vivido na igreja local. Quando ele fala, irmãos, o amor fraternal, ele nos lembra que nós não podemos ser cristãos sem que sejamos irmãos, sem que tenhamos irmão. É inconcebível, irmãos. O Senhor une intimamente os laços na igreja, de tal forma que muitas vezes esses laços é até mais forte que os laços familiares. Conheço gente que não teve uma estrutura familiar tão sólida ou tão abrangente, sabe aquelas famílias que tem que é o relacionamento com o primo, do avô, do tio, do pai e tal, e teve um relacionamento muito menor. E a igreja era a sua família, muitas vezes do que um primo, uma tia, uma avó, porque era a irmandade espiritual, aqueles com quem eles passaram a eternidade. O autor, irmãos, nas próximas 2 ordenanças, nos dará os exemplos claros de como nós vivemos o amor fraternal. Mas aqui, irmãos, nós já temos algumas aplicações para a nossa vida. Primeiramente, irmãos, não vive o amor fraternal os desigrejados. Se você conhece algum desigrejado que diz que é crente, mas odeia a igreja local, que acha que igreja é invenção de homens, ele não entendeu o evangelho. Porque é impossível viver o amor fraternal sem o ambiente que Deus estabeleceu para isso, que é o ambiente da comunhão dos santos da igreja local. É nesse contexto que nós vivemos o amor fraternal. É aqui que isso floresce, se desenvolve, germina, dá frutos e cresce gerando outros e assim sucessivamente, irmãos. Os desigrejados ou aqueles que defendem essa teologia tosca, eles não entendem e não podem viver isso aqui. Agora, irmãos, nós precisamos ter cuidado que mesmo não sendo desigrejados, ou não defendendo a teologia dos desigrejados, irmãos, nós podemos estar na igreja local e vivermos com um espírito de desigrejado. E o ponto aqui, irmãos, é que não vive o amor fraternal os que se isolam e se fecham e não se abrem para se relacionar. É impossível, irmãos. Isso nós já temos visto, queridos, com maior ênfase, desde a perícope do versículo 14 ao versículo 17, quando o autor enfatizou explicitamente o papel da comunhão dos santos na caminhada de santificação. Isso é importante. Mas também, irmãos, é impossível viver o amor fraternal se nós não abrimos o nosso coração para isso. Se nós nos isolamos, se nós nos fechamos, se nós somos daqueles que pensam em panelinhas, em grupinhos, em afinidade e desprezamos qualquer possibilidade de ser amado ou de amar o outro. Queridos, é impossível viver o amor fraternal dessa forma. Não vive o amor fraternal os que não consideram os seus irmãos ou é indiferente à igreja local. Crente, como você tem se relacionado com o seu irmão? Qual é o nível de importância que você dá? Ou ainda, qual é o nível de diligência e esforço para amá-los e se interessar neles e se entrelaçar neles, irmãos? É claro, irmãos, que nós temos personalidades distintas, um é mais reservado, outro é mais extrovertido, um é mais gaiato, não preciso nem dizer qual um dos mais gaiatos aqui da nossa igreja, outros é muito sérios e fechados, mas a despeito de qualquer personalidade, irmãos, nunca essas coisas é barreira para desobedecer ao Senhor. O ponto é, irmãos, nós somos chamados a amar fraternalmente uns aos outros. Os que receberam o reino inabalável, como nós vimos hoje pela manhã, devem ter constantemente em si o amor fraternal. Deve ser uma diligência em nosso coração, irmãos. Não simplesmente esperar ser amado, mas sermos ativos em amar. Sermos ativos no amor ao outro. E então, irmãos, vem o versículo 2, mandamento, seja constante o amor fraternal, e aqui é outro mandamento, não negligencieis a hospitalidade. Mas se os irmãos percebem a natureza do mandamento, é como se fosse uma ilustração e uma aplicação desse mandamento geral. Amar com amor fraternal. Veja o versículo 2.
Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Irmãos, no mundo antigo, era algo muito praticado a hospitalidade, muito praticado. E melhor dizendo, né, esclarecendo, entre os judeus, isso era muito praticado. Em uma época em que você não tinha aplicativos de pousadas e hotéis que vocês poderiam comparar os preços e escolher o melhor local que você pudesse ficar, eles não tinham isso, irmãos. E eles, muitas vezes, pelas poucas pousadas, não poderiam com facilidade pagar algo, ou nem sempre tinha vaga na cidade. Por isso, trafegar entre as cidades era algo muito perigoso e incerto. Vocês chegariam na cidade sem saber se você teria onde dormir aquela noite. A igreja cristã, irmãos, ela tem uma relação especial com a hospitalidade. Nos dias, irmãos, do início da igreja, na Nova Aliança do Pacto da Graça, quando o evangelho foi ordenado ser espalhado por todas as cidades, não apenas ficar recluso em Israel, os pregadores, os apóstolos e os evangelistas tinham que viajar de cidade em cidade pregando o evangelho. E muitas vezes, sem a certeza de onde estariam, onde dormiriam, mas eles iam pregando o evangelho dessa forma. Viajar de cidade em cidade era o que mais os apóstolos e os evangelistas faziam, pregando o evangelho e organizando igrejas, elegendo presbíteros e discipulando aqueles que haviam se convertido na fé cristã. A prática, irmãos, da hospitalidade, nesse contexto aqui, era fundamental para o avanço do evangelho. Sem isso, o evangelho não poderia avançar. Sem isso, o evangelho não poderia avançar. Nós temos, irmãos, muitos relatos no Novo Testamento desse tipo de situação. Paulo enviando cartas e recomendações àqueles que ele enviava na cidade, para que a igreja soubesse que ele era um recomendado de Paulo, para que então acolhesse com hospitalidade. Nós temos, irmãos, textos no segundo século, como, por exemplo, já mencionei aqui o Didaquê, em que há um cuidado diligente em explicar quais são as características de um pregador do evangelho verdadeiro, por causa dessa prática da hospitalidade, para que a igreja só recebesse e acolhesse e fosse hospitaleira com os verdadeiros irmãos, com os verdadeiros pregadores e não com os falsos mestres. Em suma, irmãos, a hospitalidade era uma das maiores manifestações de amor cristão. Você receber alguém que você não conhecia com muita precisão, muitas vezes, porque você está contribuindo com o avanço do evangelho. Irmãos, uma manifestação de amor fraternal. Então, queridos, o autor nos fala que praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Acolheram anjos. Aqui, irmãos, o autor não tá apelando para um misticismo de que eu vou receber qualquer um que bata na minha porta, porque se eu abrir, acolher e ser hospitaleiro, eu posso estar recebendo um anjo. Daqui a pouco de noite ele vai abrir suas asas, vai ventilar bênçãos na minha casa. Não é isso, irmãos. Ele aqui, provavelmente, para não dizer sem dúvida, ele está fazendo alusão ao que Abraão e Ló fizeram na narrativa do Evangelho, na narrativa de Gênesis, do livro de Gênesis, irmãos. Eles receberam prontamente, com hospitalidade, homens piedosos que vieram até eles, sem saber que eles eram anjos. E então depois eles souberam. Foi a anjos que eu recebi. E por que, irmãos, que o autor faz isso aqui? Além também, irmãos, que uma possibilidade aqui que o autor está falando, é importante destacar isso, essa é uma possibilidade direta, ele se referir a Abraão e Ló, e nós vamos entender já já o porquê disso, mas também ele pode estar se referindo a pregadores do Evangelho, né? O Apocalipse é o único local no Novo Testamento que chama os pastores e os pregadores de anjos, porque a palavra anjos em grego significa mensageiros, aqueles que levam a mensagem de Deus. Então, possa ser que ele está fazendo essa alusão aqui, embora não seja muito claro e certo isso. O ponto, irmãos, é que ao apelar para esse argumento, e especificamente se for Abraão e Ló, o que o autor está querendo nos encorajar é dizer o seguinte: veja, que coisa gloriosa e maravilhosa foi Abraão e Ló terem recebido homens piedosos. Para que eu estou dando esse exemplo? Para lhes encorajar e estimular a hospitalidade, a vocês receberem outros irmãos. Nós vivemos, irmãos, essa hospitalidade de duas formas. Diretamente, sendo hospitaleiros de fato, aqui não é muito segredo, sendo hospitaleiros de fato. Eu lembro, meus irmãos, de alguns aqui na nossa igreja que nos acolheram com tanto amor e carinho na época do seminário, quando nós íamos para Natal e não tínhamos mais onde ficar, porque minha família tinha saído daqui de Natal, ou na época em que estávamos no processo de transição para Manancial e ainda como seminarista, ou ainda, irmãos que acolhem uns aos outros, que não poderiam voltar para casa por tarde da noite no domingo, para que eles pudessem ir para casa na segunda-feira.
Esses são exemplos práticos e simples, irmãos, de hospitalidade. É amar receber os irmãos, estar no ambiente do lar e desfrutar dessa comunhão. Mas também, irmãos, há um aspecto, talvez um pouco mais direto, esse é o aspecto mais claro e básico da hospitalidade. Mas há um aspecto mais direto, irmãos, que é nós vivemos a hospitalidade quando nós não somos ensimesmados. Quando nós não somos ensimesmados. Há igrejas, irmãos, que são extremamente ensimesmadas, cheias de panelinhas, cheias de grupos de afinidades, que nenhum irmão, que se algum irmão se chegar a ela, não se sente alocado, quer por conversão, quer por mudança de igreja local. Isso, irmãos, é uma visão comunitária da hospitalidade. O primeiro aspecto é a hospitalidade individual, cada um na sua família, recebendo a outro irmão ou a outra família crente no Senhor. Esse aspecto é o aspecto comunitário da hospitalidade. Igrejas ensimesmadas, elas não são igrejas hospitaleiras. E aqui, irmãos, nós não precisamos dessas coisas tolas, de ficar forçando a hospitalidade. Vire para o seu irmão e diga, seja muito bem-vindo. Não precisa disso. Se a igreja ela entende que ela precisa ser hospitaleira, acolhedora, isso vai ser algo natural. Eu não preciso colocar como logo da igreja, uma igreja acolhedora. Não, irmãos. Uma igreja que entende o amor fraternal, ela vai ser naturalmente acolhedora. Mas uma igreja, irmãos, ensimesmadas, ela não vai ser hospitaleira. E esse ensimesmamento, irmãos, essa palavra, esse neologismo que foi inventado agora, ela é uma praga no meio de muitas igrejas, irmãos. Não há nada mais contrário ao amor fraternal do que esse espírito autocentrado, panelinhas, grupos de afinidade, se fechando e se isolando para se relacionar com outros. Uma indiferença total para com o restante da igreja. Irmãos, isso não é amor fraternal. E não há como perseverar dessa forma, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, vão ficando para trás, vão deixando, vão caindo, isso não se sustenta. Eu penso que eu estou seguro com a minha panelinha, mas isso não é piedade. E o que não é piedade não se sustenta. Mas o amor ativo pelo outro, o envolver-se ativamente com aqueles que Deus, na sua providência, colocou do meu lado, é fundamental para a perseverança, irmãos. Isso sim permanece. Dentre outros motivos, irmãos, e dentre outras doutrinas, deliberadamente e com firme convicção, o Conselho da Manancial não adota nenhuma invenção humana de estrutura de segmentação da igreja exatamente para que não se formalize nem se favoreça atitudes pecaminosas com essa natureza, irmãos. E eu digo isso, queridos, para reafirmar o que já foi falado em várias situações, em várias aulas de eclesiologia, para que os irmãos tenham convicção de que essa forma de conduzir é a melhor forma para que nós vivamos em sua completude o amor fraternal. Jovens amando os mais velhos amando os mais jovens, os casais amando os solteiros amando os casais, homens, rapazes servindo as moças servindo os rapazes, é a comunhão fraternal. O meu amor fraternal não é apenas para o meu nicho, não é apenas para os jovens que são como eu, ou apenas para os casados que são como eu, ou para os solteiros que são como eu, ou para aqueles que têm a mesma aptidão que a minha. O amor fraternal é para todos aqueles que estão no ambiente da igreja local, irmãos. Diante, queridos, do esforço que surge disso e da ordenança clara do amor fraternal e da hospitalidade, nós só continuaremos indiferentes aos outros se o nosso esforço for indiferença. Se o nosso esforço for indiferença. Queridos, para nós vermos a nossa motivação em algumas coisas, basta a gente fazer a seguinte reflexão, o seguinte exercício mental, imagético. Se me fosse prometido receber R$100 a cada vez que eu lesse a Escritura Sagrada, eu leria com maior constância? Então você sabe que a sua motivação da Escritura Sagrada não é piedosa. Mas se você lê constantemente, independente de qualquer lucro que possam lhe dar nesse mundo, é porque você faz visando a verdadeira piedade. Se fosse lhe sugerido que a cada irmão que você conhecesse com maior profundidade e amasse serviço, você ganharia R$1.000, você faria? Então é porque não parte de um amor que quer servir. O verdadeiro amor, ele serve, ele é abnegado, mas parte de amor próprio. E é assim, irmãos, que muitas vezes nós lidamos com o amor, irmãos. O amor fraternal, irmãos, não é autocentrado. O
O amor fraternal não é naquilo que ele pode me satisfazer, naquilo que ele pode suprir as minhas necessidades, as minhas demandas. O amor fraternal, ele esparrama-se, ele derrama. Ele não vê o quanto o outro pode lhe dar, mas é o quanto você pode dar ao outro. Você pode servir ao outro. Diante disso, irmão, como está o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Como está? Por exemplo, você conhece o nome de todos os que congregam com você? Você sabe no que você pode servir e amá-lo, ou orar por esse irmão ou irmã? Você sabe a sua história? Ao se isolar, querido, você crê que pode viver, então, amor fraternal? Você que não dá um passo na direção dos outros, espera que sempre os outros deem um passo em sua direção, e aí você julga quando os outros não fazem isso. Você acha que é possível viver o amor fraternal? Se um novo membro se chegar à nossa igreja, irmãos, quer seja por conversão, quer seja por mudança de igreja, ele se sentirá acolhido, ele se sentirá hospitalidade na nossa igreja, irmãos. Queridos, eu e os presbíteros teremos falhado se pelo ensino labutamos por uma igreja fiel na palavra, mas que seja negligente no amor fraternal e hospitaleiro, queridos. Uma igreja assim é como uma pessoa sem uma das duas pernas. O amor fraternal, irmãos, é a essência de uma igreja fiel. Não é apenas a doutrina, não é apenas a pregação fiel, não é apenas a subscrição confessional de Westminster, mas é o amor uns pelos outros. A igreja, irmãos, não é um clubinho de amigos, meus ou minhas best friends. Não é uma rede social em que eu posso seguir ou bloquear ou cancelar quem eu quiser. Não sou eu quem escolho, segundo os meus gostos, quem faz parte dela ou não. Foi Deus quem escolheu. Então, se Ele escolheu tais indivíduos para a salvação e na providência me colocou na mesma igreja local que estes irmãos, eu tenho que ser diligente, seja constante, que permaneça o amor fraternal. Eu tenho que ser diligente em acolhê-los, em amá-los fraternalmente. Ser diligente também em facilitar, para ser acolhido e ser amado. Às vezes, irmão, se fazer de difícil no amor fraternal também não dá. Se fazer de difícil não dá. É ir para ter e se dar para receber, irmãos. O amor fraternal, queridos, é expresso na hospitalidade. O amor fraternal expresso na hospitalidade é uma das marcas das nossas famílias e nossa igreja, irmãos. Se não for, querido, da sua família, que passe a ser hoje. Se não for da nossa igreja, e aqui a responsabilidade individual de cada membro, que seja hoje. Se aproxime do seu irmão. Então vem o versículo 13, irmãos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos fossem pessoas, vós em pessoas fosseis os maltratados. Queridos, o autor, então, irmãos, nos dá uma outra expressão do amor fraternal, que também tem um caráter de ordenança, de lei. Muitos crentes, queridos, naquele contexto, estavam sendo presos por diversas razões injustas, claro, né? Por perseguições de judeus, que por ciúme acusavam injustamente os crentes, ou por perseguição dos ímpios, como nós acabamos de ler na leitura continuada, em Atos capítulo 16. Aqueles que tinham uma feiticeira endemoniada acusaram Paulo e Silas injustamente, um crime que eles não cometeram. Então muitos estavam sendo presos e maltratados injustamente. Ou ainda, porque César exigia que ele fosse considerado como um rei absoluto sobre todos, e a igreja não considerava isso. Ele exigia que ele fosse adorado como mais um Deus, e a igreja não adorava outros deuses. E ela estava sendo presa e maltratada por causa do evangelho. Então, irmãos, o autor aos Hebreus, ele lembra esses irmãos que eles deveriam lembrar desses que sofriam injustamente por causa da fé. E não apenas lembrar como quem fala assim, eita, fulano está preso, né? Que pena. Não, irmãos. Ele fala, vocês vão lembrar se associando a essas pessoas que eram presas e torturadas como criminosos. Mesmo que isso fosse vergonhoso. E na verdade, irmãos, sempre foi vergonhoso o ser preso
o ser considerado como um criminoso. Mas aqui, irmãos, não é vergonhoso se associar a irmãos que estão sofrendo dessa forma por causa da fé. E ele diz, o nível dessa associação é como se vocês mesmos sofressem com eles. É dessa forma que eles deveriam lembrar desses irmãos. Alguns queridos querem usar esse texto para fundamentar a prática de visitação em presídios. E, irmãos, embora a visitação de presídios seja uma coisa boa para pregar o evangelho, a base para isso não é esse texto. A base para isso é ir por todo mundo e pregar o evangelho, inclusive presídios. Mas não é esse texto, porque o autor não está se referindo à visitação de presídios de uma forma geral. Ele está falando de você se associar aos crentes que naquele contexto estavam sendo presos injustamente. Injustamente. Provavelmente, então, irmãos, você deve pensar assim, mas pastor, hoje ninguém, teórica ou comumente, é preso por causa da fé no Brasil. Vivemos em um país de liberdade religiosa. Como então nós podemos viver esse mandamento de nos associar àqueles que são presos por causa do evangelho? Irmãos, realmente, por enquanto aqui no Brasil, ninguém está sendo preso por professar a fé cristã. Porém, irmãos, nós podemos viver esse mandamento de uma outra forma, por dois princípios claros neles. Primeiro, identificando-nos com todo e qualquer sofrimento por causa da fé. Identificando-nos com todo e qualquer sofrimento por causa da fé. Os cristãos perseguidos, irmãos, por exemplo, em outros países, ao orarmos por eles, nós estamos nos lembrando dele, nos associando com eles. Ao orarmos para que o Senhor refreie as falsas religiões ou as falsas ideologias que os têm torturado, os matado, nós estamos amando fraternalmente esses irmãos. Ou ainda, irmãos, a oração, como eu falei, para que o Senhor refreie aqueles que têm sido os algozes atuais desses cristãos, o islamismo, o comunismo. Ou quando nós nos envergonhamos, irmãos, ou melhor, ou quando nós não nos envergonhamos de nos posicionar ao lado publicamente daqueles que têm sofrido por causa da fé, na universidade ou qualquer ambiente público. E aqui eu dou exemplo da universidade porque às vezes acontece isso, né? Um crente se posiciona em sala de aula ou diante de outros amigos, aí os outros crentes vão e se escondem, né? Deixa ele lá sofrer sozinho. É sofrer junto pelo evangelho. Mas ainda, irmãos, há um outro princípio aqui por trás, e esse é possível também ser vivido hoje, deve ser vivido hoje, que é a empatia e a misericórdia. A empatia e a misericórdia. O princípio geral por trás daqui, irmãos, dessa ordenança, é sofrer como se vocês mesmos estivessem sofrendo. É lembrar deles como se vocês mesmos estivessem passando por aquilo. Aqui, irmãos, basicamente, é o que se chama de misericórdia. É colocar o coração na miséria do outro. É se envolver com a miséria do outro. É o estar junto, o socorrer na doença, na dificuldade financeira, nas angústias, nas perdas, em toda e qualquer situação. Não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que nós nos pormos no lugar do outro. E os irmãos devem fazer isso uns pelos outros. O nosso Senhor, irmãos, veja por favor, abra comigo, Mateus capítulo 25. Isso é tão fundamental, irmãos, no ser cristão, no ser um crente verdadeiro, um verdadeiramente crente, que o nosso Senhor nos fala o seguinte, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A mesma coisa que nós acabamos de ver no versículo 3, ditos em outras palavras e mais, com uma imagem muito mais forte. Mateus capítulo 25. Versículo 35. Vamos ler a partir do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu, Cristo, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes.
preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, veja a imagem que o Senhor está trazendo aqui desse amor fraternal, irmãos. A marca de um crente verdadeiro é o amor fraternal. E aqui, irmãos, a união de Cristo com a sua igreja é tamanha que, ao fazer pela igreja, Cristo fala: você está fazendo por mim. Vinde benditos de meu Pai. E qual é o caráter que nessa parábola o Senhor exalta dos filhos de Deus? O amor fraternal. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu era forasteiro e vocês foram hospitaleiros comigo. Mas, Senhor, tu estavas no céu glorificado. Quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram aos meus filhos. Quando vocês fizeram à igreja. Vocês fizeram a mim. Ou seja, irmãos, essa manifestação do amor fraternal que coloca-se na miséria do irmão é uma marca inegociável dos verdadeiros crentes. Queridos, meu coração participa da miséria de meus irmãos. Você se interessa em orar por seus irmãos em suas lutas e angústias. Você se dispõe a socorrê-lo em suas necessidades. Amados, essa é uma forte manifestação de amor. Queridos, ano passado, no meio da experiência quase morte que passei, no contexto de uma gravidez recém-descoberta, e que pelas aflições e pressões sobre Narinha foi interrompida por um aborto espontâneo, e tudo aquele contexto os irmãos lembram, ter vocês do nosso lado e ao lado dela e de Thomas, quando eu não podia estar, foi um manancial no deserto. Foi um manancial no deserto, irmãos. O fardo pesado tornou-se leve. Toda a situação angustiante, que seria vergonhosa e vexatória, e especialmente os irmãos que ficaram comigo no hospital, sabem que situações vergonhosas e vexatórias são essas. Tudo isso, irmãos, se tornou glorioso, se tornou belo, se tornou maravilhoso, porque tinha amor envolvido. Porque apesar de toda a dor, irmãos, e sofrimento, foi possível e foi ocasião para ver e sentir o amor. Dali, o amor fraternal saiu mais fortalecido e já não somos mais os mesmos. E já não somos mais os mesmos. Esse ano, irmãos, alguns irmãos pegaram o famigerado vírus, outros passaram por alguns apertos financeiros, outros sofreram na alma com solidão e privações, e as ocasiões de amor fraternal surgiram. E as notícias de amor fraternal chegaram. E muito mais poderia ter sido feito, irmãos. O apóstolo, irmãos, o apóstolo Paulo é claro quando ele diz que se não tiver amor, de nada valerá. De nada valerá. Portanto, querido irmão e irmã, não se isole, crente. Não se isole da igreja. Não seja indiferente e insensível a seus irmãos. Não considere a comunidade da igreja local um apêndice na sua vida, algo que pode ser facilmente descartável, cortado. Veja como uma grande bênção. Ame, se envolva, seja hospitaleiro, coloque o seu coração na miséria do outro, ore, chore, se alegre, se dê, se doe, receba. Assim, irmãos, ficará visível que amamos a Deus, como João diz, que o amor fraternal permaneça, irmãos. Nisso, Cristo é glorificado. Mas se você não tem a Cristo, você não sabe o que é o amor fraternal verdadeiro. Porque qualquer amor, irmãos, que seja meramente carnal, esse amor, ele não tem substância, ele não se sustenta. Apenas o amor espiritual que é gerado pelo Espírito Santo é o amor verdadeiramente experimentado. E se você não crê em Cristo, aceite-o, receba-o, então faça parte da família da fé. Tenha irmãos em Cristo. Experimente o amor fraternal. Então, irmãos, nós seremos um. E Cristo será glorificado com isso. Amém. Oremos, irmãos.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tão clara instrução da parte do Senhor sobre o que nós devemos ser e fazer uns com os outros, Senhor. E por isso, Pai, nós pedimos perdão por toda a nossa fraqueza e falha, Senhor, como igreja, como crentes individualmente, a manifestação do amor fraternal, Senhor. Muitas vezes se isolando, muitas vezes reclusando-se àqueles a quem se tem afinidade, muitas vezes fechando-se ou não indo até o outro para amar. Senhor, livra-nos do egoísmo, livra-nos do amor próprio e faz-nos, Senhor, individualmente, faz-nos em famílias e faz-nos, Senhor, como igreja local, amarmos, Senhor, com as nossas entranhas, experimentarmos o amor fraternal, porque Tu nos disseste, Senhor, que nisso saberão que somos Teu, quando nós amarmos uns aos outros, que isso seja verdadeiro, Senhor, em nossa vida. Dar-nos amor fraternal, Senhor, e que Ele permaneça em nós. Dar-nos, Senhor, um espírito hospitaleiro, quer em nossas próprias casas, quer no ambiente da igreja local, acolhendo e recebendo aqueles que se achegam a Ti, Senhor. Dar-nos, Senhor, um espírito misericordioso, colocando-nos na miséria do nosso irmão e do nosso próximo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.